Entenda. Eu vou ler mais 2 versículos aqui e vou chamar alguém para participar da live comigo hoje. Aleluia. Eu falei que a partir de agora eu vou chamar pessoas para participar da live. Tem pessoas que estão na fiação aí. Lucas 22, Lucas 22, versículo 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, pediu para te peneirar como trigo. Meu Deus! Eu, porém, roguei por ti. Meu Deus do céu. Olha isso. Satanás está fazendo. Uma Lúcia Reis, olha isso. Nós vemos lá no capítulo de número 21 de João. Pedro disse, eu vou embora, eu vou pescar. Ou seja, eu não quero mais. Agora Jesus lá atrás já havia falado com ele. Jesus já havia alertado e avisado Pedro. Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé, pastor, olha isso, para que a tua fé não desfaleça. Meu Deus. Pedro já estava andando com Jesus, aleluia, há 3 anos. Pedro já estava andando com Jesus há 3 anos. Porque se você vê o capítulo de número 22, está lá, Jesus é Pedro, Pedro nega Jesus, os guardas ombros de Jesus, enfim, vai continuar agora a parte do martírio, você conhece. Mas olha o que Jesus está alertando a Pedro. O diabo já pediu, já reclamou para te peneirar. Você não está entendendo. O diabo, se ele pudesse, ele acabava com a minha vida e com a tua vida. Se o diabo pudesse, ele acabava com o meu casamento e o teu casamento. O diabo, se ele pudesse, ele acabava com a vida dos meus filhos e dos seus filhos. O diabo, se pudesse, ele acabava com o meu e com o teu ministério. Só que ele não pode. Porque quem te guarda não dorme. Porque você tem um Deus, um Senhor, você tem um Pai, você tem um advogado fiel, você tem um justo juiz, você é filho de Deus e ele não pode tocar. Ele não pode. Olha o que ele está dizendo, ele pediu para poder peneirar a Pedro. Mas Jesus disse, eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, porque se deixasse, Paulinho, Pedro já tinha negado, pulado do barco, Joveni, faz tempo. Quantas pessoas o diabo não tem peneirado? Quantas pessoas o diabo não tem pedido? Foi como ele falou para Jó, toca nele, para ver se ele não vai murmurar na tua face, Senhor. Todos os dias, quero conjecturar, pastora, sem ferir a Bíblia, sim, sem ferir as exégeses, todo dia o diabo pede permissão para tocar na tua vida. Meu Deus. Mas a Bíblia diz no livro de Hebreus, nós temos um sumo sacerdote. Aleluia. E ele é sacerdote eternamente. Aleluia. Esse sacerdote está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Aleluia. Você entende que o diabo está fazendo de tudo para tentar te paralisar. O diabo está fazendo de tudo para tentar fazer você desanimar. E Deus já disse para ele, através do seu filho Jesus, eu roguei por ti, para que você não desfalecesse. Ou seja, eu sei que o desânimo vai bater na tua porta uma hora. Eu sei que o desânimo vai tocar na tua vida uma hora. Mas eu estou rogando para ti. E olha o que ele vai dizer. Quando você se converter, pastora, Paulinho, Lúcia, ele já era há 3 anos discípulo de Jesus. Sentava na mesa, comia na mesa, viu? Pastora, o que Pedro viu, pastora? O que Pedro viu, Lê? O que Pedro viu, pastores? Ele viu Lázaro ressuscitar. A filha de Jairo ressuscitar. O filho daquela mulher de Naim ressuscitar, da viúva. Ele viu, ele andou sobre as águas. Ele viu a multiplicação dos pães. Ele viu a cura daquele aleijado coxo que estava há 38 anos. Libertação do Gadareno. Ele viu a libertação do Gadareno. E agora Jesus olha para ele e diz, quando você se converter... Meu Deus, olha Deus falando. Quantas pessoas, Nilda? Quantas pessoas, Lúcia, Lê, pastora Iraneide? Quantas pessoas, Marcos? Quantas pessoas estão dentro do evangelho, mas não são convertidas? Fala, Jesus. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, mas ainda não se converteram verdadeiramente? Se não é Cristo, o diabo já tinha ceifado a minha vida faz tempo. Se não é Jesus Cristo intercedendo pela nossa fé, se não é Jesus Cristo intercedendo ao Pai por nós
nós não estaríamos mais aqui. Porque Jesus está dizendo isso é muito forte. Eu roguei por ti porque Jesus sabia que era questão de tempo para o diabo tocar em Pedro. Olha o que nós lemos em João capítulo 21. Alguém que estava trancado, passou uma semana trancado dentro de casa. Meu Deus, quantas pessoas estão assim hoje? Ansiedade, depressão, angústia, síndrome do pânico, tristeza na alma, né? Tristeza na alma. Quantas pessoas estão trancadas? Quantas pessoas estão reclusas? Isso, pastora, oprimidas. Para que a tua fé não desfalecesse. Jesus sabia como é que estava aqui dentro de mim, de você nessa noite. Pessoas que chegou nessa live desse jeito. E ele tá olhando para mim e dizer para... pastor, eu não vou falar para quem está ouvindo, eu vou falar para mim, Ademara. Para quando você se converter, para quando verdadeiramente a gente se converter, nós vamos fortalecer os nossos irmãos. Aquele que converte, a verdadeira conversão, não estou falando de ir para uma placa de ministério. Eu não estou falando de trocar de igreja. Eu não estou falando de cargo dentro da igreja. Eu não estou falando de ministério se tu é pastor, obreiro, evangelista, membro, se você é da mídia social, se você cuida das crianças. Não, não, não. A conversão verdadeira é aqui dentro, é aqui dentro. Quando você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos. Aquele que se converte verdadeiramente a Cristo, ele não mata a fé do irmão. Ele não faz o irmão sair da igreja. Ele não faz fofoca dentro das igrejas. Meu Deus. Aquele que verdadeiramente se converteu a Cristo, ele não divide, ele ajunta. Ele não espalha, ele traz para perto. Quando você se converter, você vai fortalecer a fé dos seus irmãos. Ele disse isso para Pedro. Agora nós vimos o capítulo de número 21 de João. Ele disse, eu vou pescar. E 6 discípulos abandonam o ministério. Porque um desistiu, 6 também desistiu. Quantas vezes as pessoas viam você parar de ir para a igreja, você parar de orar, você parar de buscar, cantar louvores, você chegar alegre no seu trabalho, as pessoas começaram a desanimar também. Quantas vezes as pessoas viam você chegando no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, falando glória a Deus, você glorificando a Deus em tudo que você fazia. Hoje tem pessoas que vê, irmã Nilda, esses mesmos que glorificavam a Deus bebendo, fumando, e diz, se ele que estava na presença de Deus está assim, imagina eu que estou fraco. Se ele que servia a Deus está assim, imagina eu que estou fraco começando agora. Ei, não deixa a tua fé desanimar. Não deixa o teu propósito morrer. Porque Jesus está intercedendo por nós nessa noite. Então agora, ele diz, você vai fortalecer os seus irmãos. Mas agora no capítulo 21 de João, nós vemos que ele não fortaleceu. Ele desanimou. E quantas pessoas nós vemos desse jeito hoje? Desanimadas. Desanimadas. Frustradas. Então entenda isso. Ó, não estamos falando de placa de igreja, é só sobre a palavra, por favor, tá bom? Ah, pastor, mas é a igreja lá, não cite nome de ministérios, por favor. Hoje eu só quero falar, como sempre, de Jesus. Ana, Deus abençoe sua vida, do Paulinho também, em nome de Jesus. Então agora, Pedro desanima. Pedro se frustra. Pedro fica triste. E ele para. Quantos projetos paramos? Porque estamos desanimados. Paulo, quantas pessoas nós vemos desse jeito, Paulo? Como Pedro. Pessoas que num dado momento, Deus chama ela, Deus fala com ela, Deus testifica com ela, mas quando vem a prova, vem a luta, essa pessoa abandona o barco. Quantas pessoas nós já conhecemos, Paulão, que já largou o arado, que já largou a mão do cajado? Quantas pessoas estão frustradas em nosso meio, porque o inimigo conseguiu contaminar o coração dela, Paulão? É verdade, pastor, é verdade. Eu sou prova viva disso, que algumas vezes eu cheguei a pensar em desistir, graças a Deus, Deus sempre Olha aí, meu Deus, trouxe uma palavra, trouxe um louvor, trouxe uma pessoa para me dar um tranco, me dar um solavanco, falar de maneira até rígida comigo, porque se não fosse esses puxão de orelha, se não fosse essas lapadas, né, que me mostrando a verdade, me entregando a palavra,
tudo em cima da palavra, né? Tudo em cima da palavra. Eu também teria desistido, pastor. Olha aí. E o senhor tem o chamado de Deus na sua vida. Uma promessa de Deus. Mas como nós falamos, Deus tem um projeto para nós, Paulo. Mas o diabo também tem. Eu, só Paulo, disse que eu já paralisei o projeto de Deus. Eu já paralisei na minha vida. Por quê? Medo, dúvida. E uma coisa que o senhor bem disse aí. O que nós ouvimos. Porque a palavra diz que Jesus falou para Pedro, Paulão. Você, quando se converter, é para você fortalecer os irmãos. Quantas pessoas que Deus levantou para poder fortalecer, ajudar, ensinar, mata a fé de outras. Às vezes, consciente ou inconsciente. Mas nós temos que entender que Deus nos chamou para um propósito, ganhar almas. Não arrancar almas. Quando nós entendemos isso, Paulo, a nossa vida começa a mudar. Vamos falar a verdade, o desânimo vem. É ou não é? É verdade, pastor, é verdade. O desânimo vem, o cansaço vem. Mas às vezes, pastor, às vezes nós esperamos o reconhecimento do homem. Meu Deus. Muitas das vezes a gente espera o reconhecimento, tá fazendo a obra e tá esperando o reconhecimento do homem. Verdade. E a gente tem que entender, assim como eu venho entendendo, tô falando que eu entendi, longe de mim, eu tenho tanta coisa para aprender ainda, mas a gente tem que entender que tem que fazer as coisas com o coração, porque entregar o melhor. Porque se o homem não honrar, Deus há de honrar. Eu creio. Eu creio nisso. Deus vai honrar. Uma coisa eu aprendi que a gente se frustra muito, Paulão, porque a gente põe muita expectativa. Eu nunca vi alguém colocar a expectativa, a esperança e a confiança em Cristo e ela ser decepcionada. Entenda? Ele se frustra, ele nega Jesus. Imagina o arrependimento daquele homem. Deus colocou um projeto nas minhas mãos. Eu renunciei, eu recusei, eu abandonei. Quando nós nos desanimamos e paramos, não é somente, Paulo, vou colocar um exemplo aqui, nós vemos pessoas que já parou o projeto no casamento dela, o ministério dela, porque ela foi frustrada. Quantos casamentos não estão acabando hoje, Paulo? Quantos? Quantos ministérios não estão hoje abaixando as portas? Quantas igrejas estão fechando? E a palavra de Cristo é que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Aleluia, eu creio. Mas hoje parece que está tendo uma inversão de valores, Paulo. É as portas das igrejas que estão se fechando. Mas eu creio, aleluia, que aquele que começou a boa obra, Paulão, aleluia, aleluia, a minha vida, a tua vida, do Paulinho, da Nilda, do pastor G, da sua esposa, esse projeto não é do homem, esse projeto não é natural, esse projeto vem dos céus, vem do alto. Aquele que começou, a Bíblia diz, ele é fiel para terminar esse projeto. Que falou que muitas pessoas quer a bênção, mas não quer viver o processo. Eu lembro que a esposa do senhor falou, pessoas querem a bênção, mas não quer o processo. Isso. Primeiro, ele é chamado, pescando. Aleluia. Depois, a Bíblia vai dizer que quando Pedro fala para Jesus, Paulão, Senhor, isso jamais vai te acontecer. Eu não vou te abandonar. Afasta-te de mim, Satanás. Quando ele fala isso para Pedro. Terceiro, ele manda Pedro se converter de verdade. Porque o diabo já estava se andando. Quarto, ele nega Jesus. Só que agora, a obra da redenção já está preparada. Porque quando ele ressuscita, ele manda avisar Pedro. E no capítulo 21, versículo de número 15, ele diz, Pedro, tu me amas? Amo. Aleluia. Eu vou te dar mais uma chance, Pedro. Não, mas eu falhei. Mas você me ama? Eu amo, Senhor. Mas eu pequei. Pedro, você não está entendendo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu amo. Mas eu vacilei, eu caí, eu parei o projeto. Não, eu estou perguntando, você me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu construa um novo templo, um tabernáculo? O Senhor quer que eu toque o chofar? Não. Continua o projeto. Que projeto? Cuida das minhas ovelhas. Pastoreia as minhas ovelhas. Ou seja, quando Jesus busca Pedro, Paulão, ele não está somente buscando a Pedro. Ele está dizendo para ele, eu vou te trazer para o propósito de novo. Aleluia. Quando Deus nos chama, Paulo, você já viveu isso. Quando Deus chama, aquela chamada clima dentro de gente, Paulo, é algo sobrenatural, não dá para explicar. Quando nós caímos, a vontade é de desaparecer. Mas quando Deus, ele nos encontra, ele nos coloca no centro do propósito de novo, Paulo.
Aleluia. Você me ama, Pedro? Amo. Então volta a cuidar das minhas ovelhas. Ele fez 6, sai do propósito, Paulo. 6. Mas a pregação dele ganhou 5.000 almas. Aleluia. Imagina essa pessoa que está vendo a live agora, Paulo. Se ela voltar para o centro do propósito de Deus, Paulo. Meu Deus, deixa Deus te usar aí, Paulo. Se essa pessoa hoje voltar para o propósito, Paulo, o que Deus vai fazer na vida dela, Paulo? Meu Deus. Oh, glória. E eu tenho certeza, pastor, que cada um de nós que está aqui nessa live aqui tem um propósito grandioso. Eita, eu creio. Inclusive o senhor, a pastora Aline, minha esposa, o irmão Paulinho, a irmã Adriana, a irmã Andréa. A irmã Andréa, meu Deus, a irmã Andréa é um exemplo vivo de toda a glória, toda a misericórdia, toda a graça do Deus do impossível, um Deus que faz o impossível acontecer. Verdade. E então é isso, é a gente focar nisso, pastor. Deixar Deus trabalhar na gente e a gente se entregar, igual a pastora Aline acabou de dizer, que Aleluia. Aleluia. O escolhido não escolhe. É verdade. É verdade. Jesus disse, não foste vós que me escolheram, mas foi eu que escolhi a vós. Aleluia. Imagina. Oh, meu Deus, santo é teu nome. Não fomos nós que escolhemos, não, Nilda. Foi ele que nos escolheu. O escolhido não tem escolha. A nossa vida é dele, o nosso projeto é dele, Paulo. A nossa história é dele. O senhor falou, cada pessoa que está nessa live hoje, Paulo, o que o senhor disse, eu ligo contigo nessa noite. Cada pessoa que está nessa live, Deus tem um propósito na vida dela. Mas eu ainda não estou. Mas ainda hoje Jesus vai te visitar. Eu me afastei, Jesus vai te encontrar. Mas eu parei, ele te toma pela mão e vai fazer você caminhar sobre essas águas. Eu creio. O projeto não morreu. O projeto não morreu. Se esse projeto morreu, em nome de Jesus, levanta e anda hoje, assim te diz o Senhor. Essa luta, essa prova não é para a morte, mas é para a glória do nome dele. Eu creio, Paulo. Eu creio no propósito de Deus na vida de cada um e cada mulher que está nessa live, Paulo. Eu creio que tem algo sobrenatural de Deus para cada um de nós.